Capítulo 3 do Livro de Ouro de Saint-Germain. Cinturão eletrónico. Eu hoje projeto as minhas palavras da radiação da grande cintura eletrónica e desde o coração da cidade de Ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. O tempo alcançou-nos rapidamente e devemos estar mais atentos a respeito dos grandes cinturões eletrónicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até ao indivíduo. O cinturão eletrónico que rodeia a cidade de Ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo tem suficiente compreensão do princípio ativo do seu ser divino. Pode rodear-se com um círculo eletrónico ao qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, ver que este cinturão de força eletrónica prenderia a sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e o qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, mover-se-á num mundo intocado pela ignorância humana. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram um certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrónico. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrónica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, a sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrónica, devem ser vedadas todas as fendas e, detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrónico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que a sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no círculo de força, causando vazamento até que o círculo desapareceu. O círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente pelo seu estado de pura consciência. Agora, estudantes da luz devem empenhar-se, sem vacilar e conscientemente, criar este círculo eletrónico ao redor de si mesmos, visualizando-o perfeito e sem fendas. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrónica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprender a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Apesar de se recomendar ao estudante que o visualize sempre, sem jamais esquecer o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, os seus objetivos não serão alcançados se não tiver recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como não há mais do que um só Deus, uma só presença e a sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Neste reconhecimento, compreenderá por que se pode sentir: eu sou
aqui e sou lá, visto que não há senão só ser divino em todos os lugares. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra que a sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades que estão ao seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres de luz ou ao seu próprio Eu Sou. Na realidade não há diferença, porque todos são um só. Mas até que se atinja este estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do Uno, o que é impossível ocorrer a não ser na ignorância da atividade mental externa, da inteligência única, e assim resguardar-se contra a divisão na sua própria consciência do grande e único poder divino no seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se no vosso externo, a não ser em virtude do vosso próprio convite. Não há mais do que uma só espécie de convite que o possa fazer fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrónico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que o possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante, resplandecente círculo da Deidade. E através deste amor, a Deidade retorna e envia a sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo. Pois não é possível transmitir em palavras a majestade do amor, sabedoria e poder destes grandes seres. Permiti recordar-vos que o estudante, entrando no silêncio, será elevado para a radiante transcendência desta esfera interna. Por intermédio da sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou a dizer-vos. A alma que possui suficiente força para vestir-se com a sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre a sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiveres olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor cada vez mais profundamente no interior deste grande eixo inteligente do qual procederam toda a criação e todos os mundos. Há entre os homens almas fortes e valentes que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e para os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação. E a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestei atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus, atuando na mente e no corpo. Agora vede quão simples, ainda que poderosa,
é esta consciência dentro do homem que pode libertar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para a mente e para o corpo. Isto permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade do vosso próprio ser interno, atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para Ele, amai-o, ordenai-lhe que sejam em cada célula do vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. Tendes de concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é o reconhecimento do desejo comprimido. Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso deste grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes mal esse poder, gerareis desarmonia. E usardes construtivamente vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvar-vos e dar graças. Este poder está a guardar a vossa direção consciente. O uso descontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda a classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam a criar caos nos seus mundos com pensamentos e desejos ordenados, quando poderiam tão facilmente como respirar, voltar a usar o seu pensamento construtivo, motivado com amor, e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere a sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que a desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Usai decididamente o vosso domínio e poder divino e sede livres. Não podeis manter esta liberdade perfeita a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho, que compreendido por um indivíduo irado e desarmónico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmónica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou os seus sentimentos, palavras e pensamentos. Em troca, a pessoa equilibrada que se firma no seu poder divino recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com o seu equilíbrio. Assim, o Criador de discórdia, através da ira e condenação, está a destruir-se a si mesmo, ao seu mundo e às suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrónico interior de Deus, faz da sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo da pura essência que vem da divindade. Isto por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade. Aquele que está a tentar alcançar o centro do círculo interno eletrónico chega a ser um manancial contínuo e a sua radiação
é uma bênção para a raça humana. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência, para a bênção dos quais não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas assemelham-se às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume de água passa e no final todo o obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Ao contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se porque não tem direção. O poder divino, assim liberto, vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de se manifestar mais e mais. Desse modo, o estudante da luz, além da sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa terem cometido erros. Deus jamais critica ou condena, mas em cada tropeço diz: levanta-te, filho, e começa novamente. Continua a tentar até que consigas a verdadeira vitória e liberdade do teu domínio divino. Sempre quando alguém se consciencializa de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo o amor, tem uma infinita paciência e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levanta-te e leva-te ao Pai. Tal é o amor e a liberdade em que os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre à espera de uma ruptura na consciência, através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da cidade dourada, situada no plano etérico sobre o deserto do Saara, estão a trabalhar sobre toda a Terra. Poderão existir alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem não deve seguir pensando que lhe é impossível continuar a gerar forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrónico devem usufruir dos seus benefícios. Que o divulguem junto com esta advertência. Usai esta afirmação: eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda a coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque o poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá. Decretando em tudo o que desejais realizar é uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar-se acima da consciência de separatividade. Fim do capítulo 3. Sobre a cidade de ouro, existe esta nota: cidade de ouro,
sobre os principais desertos existem cidades etéricas. Acima do deserto do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. Há outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. Ahava, Satnam, Shalom.